Boa tarde, vamos lá começar nossa live sobre SST. Nós do Rata Contabilidade estamos iniciando as lives, né, desse ano de 2023. E hoje temos um convidado que é um parceiraço nosso da Licença em Engenharia, é o Leandro Cabral. Estou vendo clientes chegando aqui já, muito bom. Excelente, porque esse tema vem sendo questionado demais, não só por os nossos clientes, mas quem é empresário está aí preocupado, né? O que é isso? Que eu nunca ouvi falar. E a minha empresa vai precisar fazer? Eu trabalho sozinho, eu trabalho home office, enfim, vamos tirar algumas dúvidas, vamos aproveitar aqui o Leandro, que é super solícito, muito obrigada, desde já eu já agradeço. Cadê você, Leandro? Deixa eu chamar aqui. Já agradeço aqui, Matheus, tudo bem? Um dos que mais me perguntam também. Aproveitar, né? Vou aproveitar aqui para ouvir. Vou chamar aqui o Leandro. Olá, Amanda. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo também. Chegou o grande dia, né? Há um bom tempo a gente combinando. Finalmente chegamos ao nosso dia de discutir sobre o SST. Que bicho é esse? Perfeito, perfeito. Estamos aqui para ajudar, para esclarecer, para tirar dúvidas. Acho que é um momento muito oportuno, né, para os empreendedores, né, para os colegas, né, também. Estou vendo aqui alguns colegas de contabilidade também estão participando. Então, para a gente aqui é um motivo de grande satisfação estar podendo participar da live, tá? Joia, perfeito. Então, nós temos, além dos nossos clientes, a gente tem colegas também que ainda têm dúvidas sobre esse tema, né? E aí, vamos aproveitar. Leandro caiu. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Leandro caiu da conexão. Pessoal do YouTube, a gente vai... Só um instantinho, tá? Deixa eu conectar aqui. Só um minuto. Deixa eu localizar aqui que sabe. Ele continua. Tivemos problema com a comunicação, Leandro. Só um instante. Volto já, vou encerrar aqui e vou entrar de novo na live, é melhor. Descarta. O que foi que houve com esse fone? Eu testei o fone. Então, vamos retomar aqui, né? Começar tudo de novo. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui com o super parceiro da gente, o Leandro. Aí estava configurando aqui melhorias no som, no áudio. Leandro, cadê você? Chegou aqui.
Show. Pronto, vamos retomar. Algumas pessoas vão entrando aí. Oi, Amanda, tudo Agora sim, show de bola. Eu mal estava te ouvindo. É melhor a gente organizar, né? Para ficar melhor. Perfeito. Então, vamos esperar aqui mais umas pessoas entrarem. Não sei se eles entenderam, né? Que eu ia voltar, mas enfim. Vamos aproveitar essa nossa live. Combinamos há um bom tempo. É verdade. Para tudo tem um dia, né? É isso aí, é isso mesmo. Show de bola. Todo mundo me questiona, quem não conhece tanto, que invenção é essa de SST, né? Ou, minha empresa é tão pequena, por que é que eu preciso fazer isso? Gastar tanto dinheiro para isso? Não vem o sentido de fazer o SST. O que me questionaram mais para que é que eu vou estar pagando multa, né, para o governo? Vamos lá, vamos aproveitar esse bate-papo para a gente tirar algumas dúvidas sobre isso. Pronto, Amanda, perfeito. De fato, para a grande maioria, o SST se tornou algo novo, né? Uma novidade. Porém, o SST é uma sigla que significa Segurança e Saúde no Trabalho, que, embora seja novidade para a grande maioria, mas ele já existe aí desde 1978, né? Então, obviamente, para boa parte das empresas, ele não era tão exigido como para uma parcela de empresas que já conheciam e já realizavam, né, os documentos de segurança e saúde no trabalho. Porém, o E-Social, né, talvez muitos já tenham ouvido falar, trouxe aí ainda mais essa obrigatoriedade daquelas empresas, né, que ainda não elaboravam os documentos de segurança do trabalho, passarão a ser exigido também deles essa obrigatoriedade da elaboração dos documentos de segurança e saúde no trabalho. Tá? Então, assim, embora seja uma novidade para uma boa parcela, né, de empresas, mas a segurança do trabalho, ela já existe, esses documentos já são obrigados há pelo menos desde 1978. Exato. Leandro, e aí nós tivemos alterações de prazos, né, com relação à cobrança de multa, não da obrigação em si, não é isso? Perfeito, isso. E o pessoal do MEI, os pequenos empresários, todos estão obrigados a fazer todos os programas do SST? Amanda, essa é uma excelente pergunta e é bom a gente esclarecer, né, para quem já está nos acompanhando aqui. Embora eu tenha dito que os documentos de segurança do trabalho sempre existiram, né, a fiscalização antes, né, do E-Social, antes da obrigatoriedade desses eventos de SST, como é que funcionavam, né? O fiscal, chamado auditor fiscal do Ministério do Trabalho, visitava uma determinada empresa, né, e aí solicitava esses documentos de segurança do trabalho. Caso a empresa já possuísse, ela apresentava e estava resolvido. Se não, aí o fiscal dava um prazo, normalmente de 30 ou 60 dias, para aquela empresa pudesse apresentar a documentação, né? Ele emitia uma notificação e a empresa providenciava. Com a questão do E-Social, esse formato de fiscalização mudou. O que até então acontecia de forma presencial, né, passará a ser de forma eletrônica. E aí o que é que acontece, né? Esses eventos de segurança do trabalho, eles entraram em vigor de fato desde o dia 10 de janeiro de 2022. Porém, logo em seguida o governo, né, emitiu uma portaria informando que nenhuma empresa seria autuada, né, sofreria multas durante o ano 2022. Isso quer dizer que aquelas empresas que ainda não enviaram durante o ano 2022 não vão sofrer nenhum tipo de multa. Porém, o que nós já sabemos é que agora, a partir de janeiro de 2023, as empresas que não se adequarem, não elaborarem os laudos e, sobretudo, aquelas que não enviarem esses eventos de SST, que logo mais a gente fala um pouco quais são, aí sim estarão passíveis das multas. E aí você lembrou um detalhe importante, né? Assim, quais são as empresas que são obrigadas a enviar esses eventos
né? Eu tenho um MEI, será que eu tenho essa obrigatoriedade de fazer também? É bom a gente deixar assim bem claro que essa obrigatoriedade, elas são para aquelas empresas que têm a partir de um empregado, seja MEI, inclusive os MEI, né? Acontece de ter algum MEI que tem um empregado, nesse caso eles também são obrigados. Mas existem algumas dúvidas comuns, o pessoal pergunta, não, mas se a empresa não só é o Prolabore, não tem empregado, por exemplo, aí nesse caso não é obrigado, tá? Seria somente aquelas empresas que tenham a partir de um empregado, inclusive o MEI. Excelente. Só empresas. O pessoal que tem doméstica não precisa se preocupar com essa obrigação. Pronto, excelente. Veja só. O empregado doméstico, essa é uma dúvida que a gente vem esclarecendo. Todo mundo tem. Respondendo bastante. Veja só. Os eventos de SST para o E-Social são 3 eventos chamados S2210, que é Comunicação de Acidente de Trabalho, S2220, Monitoramento da Saúde do Trabalhador, é onde é feito aqueles exames periódicos, né, os exames ocupacionais, e também o S2240, que é a parte dos riscos ambientais, é onde a gente cadastra os laudos, né, o PGR e o LTCAT. E um detalhe que é importante, para o empregador doméstico, só é necessário enviar caso aconteça um acidente de trabalho com o empregado. Seria o S2210. Já o S2220 e o 2240, para o empregador doméstico, não é obrigado. Tá? Agora, existe um detalhe que é importante, viu, Amanda? Já acontece casos aqui de alguns empreendedores, né? Por exemplo, advogados, médicos, contadores, enfim, alguns profissionais que contratam um empregado doméstico através do seu CNPJ. Aí, nesse caso, é um detalhe assim extra, né? Uma questão mais particular. Pelo fato do empregado ele está contratado no CNPJ, mas exerce atividade, digamos, na residência. Aí, nesse caso, precisa elaborar os laudos, porque esse empregado está vinculado ao CNPJ. Então, algumas delicadezas, né? Com essas criatividades, digamos assim. Então, são alguns casos que já nos questionaram, e aí eu achei importante esclarecer. Perfeito, interessante. Leandro, até entrei em contato contigo para ver a história de empresa grau risco 1, risco 2. É obrigatório fazer todos os programas ou só uma declaraçãozinha simples dizendo que não tem risco na empresa e os exames periódicos para esse público de empresas do simples, microempresas e pequeno porte, riscos Perfeito. 1 e 2. Ótimo. Amanda, é o seguinte, essas normas de segurança e saúde no trabalho são chamadas de normas regulamentadoras, ou NRs, do Ministério do Trabalho, né? E essas normas, recentemente, passou por inúmeras atualizações. E uma delas foi justamente na norma regulamentadora número 1, que ela trouxe um tratamento diferenciado para algumas empresas, no qual essas empresas poderão, ao invés de fazer um dos laudos de SST, que é o PGR, que é um documento mais complexo, substituir pela declaração de inexistência de risco. Mas, para isso, é necessário que essa empresa atenda 3 critérios. Quais são? O primeiro, ser MEI, ME ou EPP. Segundo critério, ser grau de risco 1 e 2, como você já bem falou. Como é que a gente sabe se a empresa é do grau de risco 1 e 2? Consultando uma outra norma do Ministério do Trabalho, chamada de NR4, ou Norma Regulamentadora número 4. Lá, baseado no CNAE da empresa, ela vai dizer se aquela empresa é grau de risco 1 e 2. Se for, ela já atendeu 2 critérios. O terceiro critério, mais importante, é que a empresa tem ausência de risco físico, químico e biológico. Isso quer dizer, se aquela empresa atender os 3 critérios, ela se enquadra nesse tratamento diferenciado que está previsto na NR1 do Ministério do Trabalho. E ela poderá deixar de fazer o PGR e substituir pela declaração de inexistência de risco. Porém,
mesmo ela fazendo essa declaração de existência de risco, ela necessita fazer o envio para o E-Social, que seria o evento S2240, no qual a gente vai informar lá que para aquela empresa existe a ausência de risco. Essa foi uma dúvida que me questionaram justamente hoje. Se eu fizer a declaração de inexistência de risco, mesmo assim eu preciso enviar o E-Social? Precisa. No caso, o que vai diferenciar é que, ao invés de fazer o PGE, que é um documento mais complexo, você vai fazer a declaração de inexistência de risco. Essa declaração, quem faz? É o próprio empresário ou tem que ser uma empresa específica para fazer isso? Bom, a legislação, ela prevê que essa declaração seja elaborada pela empresa, porém, ela necessita de alguns dados técnicos. Por exemplo, para que possa ser feita essa declaração, a gente primeiro precisa avaliar esses 3 critérios, se de fato existe ausência de risco ou não. Por exemplo, aconteceu uma empresa que nos consultou e ela trabalha com móveis planejados, venda de móveis planejados. Ela já recebe tudo pronto e faz a instalação de móveis na casa ou na empresa de algum cliente. E a gente avaliou que os 2 primeiros critérios ela atende. Ela era MEI, tá? E o segundo, ela era grau de risco 2. Porém, quando a gente foi fazer a avaliação preliminar, se existe riscos ou não, verificamos que lá ele faz uso de tinta, aliás, de cola e de vernizes, que são produtos químicos, e por isso não se enquadra na declaração de inexistência de risco. Portanto, a nossa sugestão é que, para definir se vai ser feita a declaração de inexistência de risco ou o PGR, que se contrate um profissional especializado de segurança do trabalho, para que possa fazer primeiro essa avaliação. Porque, já entrando em um outro assunto aqui, mas as multas elas irão acontecer primeiro pelo não envio, pelo envio fora do prazo ou pela informação incorreta que for fornecida. Então, é importante a gente se atentar para não colocar uma informação, né, incorreta ou inverídica que possa vir prejudicar, no caso, a empresa. Excelente. Muito bem específico, né? E a gente recebe esse tipo de questionamento diariamente. Perfeito. Né? Minha empresa não tem nada de errado, assim, nada de risco, mas o detalhe é... Exemplo, eu já questionei para vocês, vamos deixar gravado aqui que pode ajudar outras pessoas. Loja de shopping que tem escada, né, para visitar o estoque. Isso é considerado o item de risco, né? Isso. Ou até mesmo nós aqui, no estabelecimento, para chegar na sala tem escada. Isso é considerado? São coisinhas bem peculiares que aí eu acredito que só realmente, caso a caso, sendo visto, né, para ser avaliado a situação. Exato. Bacana. Pessoal que está assistindo, se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, vamos aproveitar e gastar esse rapaz aqui para tirar nossas dúvidas. Deixa eu ver se tem algum aqui. Eu já vi aí Rosário por aqui. Tudo bem? Deixa eu ver, tem mais um pessoal. O pessoal da Rata está todo aqui também. Show de bola. Caso alguém tenha algum questionamento, só colocar. Eu já elenquei alguns aqui. Tiramos algumas dúvidas. Ótimo. Deixa eu ver aqui só mais um. Deixa eu ver se tem mais algum aqui enviaram. Perfeito. Tem um questionamento aqui no YouTube. As empresas que trabalham com home office, qual o comportamento para esses trabalhos? Pronto, que legal. Programas. De fato, o home office ela se tornou uma realidade, né? Sobretudo desde o período da pandemia para cá, ela acabou sendo intensificada essa atividade. E hoje a gente já atende empresas, por exemplo, empresas aqui do Rio Grande do Norte, mas que tem profissionais em home office em São Paulo, Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Isso vai se tornar uma realidade cada vez maior. Porém, o trabalho home office, semelhante a um trabalho realizado na empresa, ela possui riscos, seja riscos ergonômicos, que normalmente são os principais,
pessoal que trabalha muito tempo sentado, movimentos repetitivos, né? Então, esses são os principais fatores de riscos para os profissionais que trabalham aí em home office. E nesse caso, era importante lembrar, por exemplo, o home office, ele não dispensa as obrigatoriedades de segurança e saúde no trabalho. Por exemplo, a gente já teve casos de empresas nos questionarem, bom, ele trabalha de home office, ele precisa fazer o exame médico. O exame médico, ele precisa fazer independente se ele trabalha de home office ou não, tá? É uma dúvida muito comum que a gente acaba enxergando, né, em algumas empresas. É comum algumas empresas fazerem o exame admissional e o exame demissional. Porém, a gente sabe que existem outras modalidades de exames ocupacionais, como é o caso do exame periódico, exame de retorno ao trabalho e o de mudança de função, que hoje é chamado de mudança de riscos. Então, é importante lembrar que, além do exame admissional e demissional, existem esses outros 3 exames também. Joia. Tem um pessoal que mandou perguntas aqui. É super interessante esse seu retorno. Inclusive, só lembrando aqui, inclusive até os domésticos precisam sim dos exames admissionais periódicos, né? Perfeito. E eu acho de extrema importância, até porque, assim, existem algumas delicadezas que você não pode fazer quando se vai contratar, né? Exemplo, você está grávida? Você tem alguma doença? Isso não se faz. Mas, dentro do programa, que já vem especificando quais exames para aquela função devem ser realizados, né? Já dá para precaver, por exemplo, pode me corrigir, Leandro, se eu estiver errado, mas já dá para dizer, a Amanda entrou na empresa e ela tem uma tendinite. Então, ela não está apta ou está apta com alguma observação. De repente, os programas já organizarem para esse tipo de situação. O caso das telefonistas, né, que usam muito fone, enfim. O exame da telefonista não é o mesmo para quem vai estar trabalhando lá só com computador ou quem está trabalhando pendurado no poste, na verdade? Isso. Amanda, então, importante você ter falado isso, porque assim, o exame médico, né, principalmente o exame admissional, ele é fundamental justamente nesse diagnóstico. Por quê? Digamos que o funcionário, o telefonista, vai entrar na empresa e ela já possui uma perda auditiva. Porém, no exame médico não foi feito, por exemplo, uma audiometria para diagnosticar se ela já tinha essa perda auditiva ou não. E aí ela entra na empresa, após 2 meses, 3 meses, alega de que adquiriu essa doença do trabalho, essa perda auditiva, em função das condições do trabalho dela, das condições ambientais a que ela estava exposta. Isso, inclusive, é passível, né, até de uma ação trabalhista. A empresa precisa se resguardar, e ela vai se resguardar justamente através desses exames médicos, da elaboração desses laudos de segurança e saúde no trabalho, que possa demonstrar que o ambiente de trabalho está seguro e saudável e que essa profissional não teve, né, ou não poderia ter adquirido essa doença lá. Então, a empresa vai ficar resguardada quanto a uma possível ação trabalhista também. Se você me permite aqui, esses laudos de segurança do trabalho hoje estão mais em evidência, muito em função da questão do E-Social. Mas, como a gente já vinha conversando desde o início da live, esses laudos eles sempre existiram. Porém, ele tem uma finalidade muito maior do que atender o E-Social. O E-Social porque é uma questão, né, ali urgente, a gente está com essa demanda aqui batendo na porta. Mas esses laudos visam resguardar a segurança da própria empresa. Caso a gente espera que não aconteça, mas é comum, pode acontecer alguma ação trabalhista, né? Algum funcionário saiu da empresa e acionou na justiça, e um dos documentos que serão solicitados pela Justiça do Trabalho são justamente esses laudos de segurança do trabalho, que é o PGR, PCMSO e o LTCAT. Além dele, os exames médicos, né, o ASO. Então, se a empresa já possuir esses laudos, ela terá uma grande chance de sair vitoriosa, porque os laudos demonstram que a empresa já está em dias ou que ela está atendendo à legislação de segurança no trabalho.
Então, isso será um ponto positivo para a empresa também. Perfeito. Tem algumas questões aqui, eu vou só colocar mais uma dentro do assunto para a gente evoluir, que é o seguinte: nós temos recebido muito também algumas observações. Para que é que serve esses exames? Se o funcionário chega lá e às vezes o médico não olha nem para a cara do funcionário, só faz o básico e entrega, né? Então, assim, por isso a importância de uma clínica que realmente faça, por isso também a importância da nossa parceria, porque como eu falei contigo, desde que a gente conheceu, eu quero um negócio decente, Claro, para a gente claro. poder indicar uma coisa decente, não é? Tivemos também muitos questionamentos quando fomos perguntar nas clínicas de medicina do trabalho, sobre o envio desses exames, né? Porque nós estamos acostumados, nós, população em geral, estamos acostumados, declaração bota, o contador resolve. Bota que o contador resolve. Na verdade, e aí, quando você vê, esses exames têm lá a assinatura do médico, né? E o E-Social vem, quem vai assinar é quem fez o exame e tal. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, só para a gente aproveitar esse gancho. Pronto, perfeito. Primeiro, em relação aos exames médicos, acho que é de extrema importância, né, ter uma clínica que você possa confiar, que possa ser feito uns exames de qualidade. Isso acaba, de certa forma, filtrando ali, né, possivelmente algum funcionário que já apresente algum tipo de doença ou de lesão e que, de certa forma, possa ser agravado, né? Ou o exame ele tem a finalidade de avaliar se o funcionário está apto ou inato para aquele trabalho que se propõe. Tá? Então, é comum, por exemplo, você tem uma empresa que trabalha levantando peso, né, fazendo esforço físico. Então, imagine, se um profissional já tem uma hérnia de disco, se ele já tem uma lesão na coluna, significa dizer que com alguns meses ele pode vir adoecer e se afastar do trabalho e a empresa acabar sendo prejudicada nesse sentido. Por isso a importância de fazer o exame médico bem feito. Em relação ao envio para o E-Social, de fato, esse envio necessita ser feito por uma empresa de segurança e saúde no trabalho, porque além de necessitar de informações técnicas, vai necessitar dos dados do engenheiro de segurança ou do médico do trabalho para ser enviado. Então, é importante a gente se atentar agora, além da elaboração, dos prazos para envios também dessas informações. Eu vi aqui, eu acho que alguém tinha comentado, tem uma pergunta sobre isso, né? Marlos Noé, exato. Pronto. Eu posso já responder, Amanda? Ou prefere? Pode. Posso? Pronto. Foi o Marlu Noé. Marlu, perfeito. Pronto. Em relação aos prazos, isso é muito importante com a questão do E-Social. Por quê? Hoje, o envio para o E-Social tem prazos. Daqueles 3 eventos que eu falei, né? O 2210, que é CAT, acidente de trabalho, 2220, que é monitoramento da saúde do trabalhador, que é o exame médico. No caso do exame médico, por exemplo, se foi feito agora em janeiro, ou se foi contratado um funcionário em janeiro, ele precisa ser enviado ao E-Social até o 15º dia do mês seguinte. Isso quer dizer, se foi feita uma contratação, ou uma demissão, ou mudança de função, ou retorno ao trabalho, o exame médico, a gente precisa enviar até o 15º dia do mês seguinte. E é importante não confundir. O exame médico periódico, na maioria dos casos, ele deve ser feito de forma anual. Existem casos que pode ser feito de forma semestral, que é o caso, por exemplo, de um técnico em radiologia que trabalha em clínicas ou hospitais, é feito semestral. Na maioria dos casos, é anual e pode acontecer também bienal, a cada 2 anos. Então, a data do exame médico, por exemplo, se você foi contratado dia 19 de janeiro de 2023, você tem até 19 de janeiro de 2024 para fazer o seu exame periódico. Mas o envio, a gente tem até o 15º dia do mês seguinte. Então, lembrando, se meu exame periódico vai ter que ser feito agora no mês de janeiro, eu faço ele em janeiro, mas o envio eu posso fazer até dia 15 de fevereiro.
E daí por diante. Se foi feito em fevereiro, eu tenho até dia 15 de março. Se foi feito em março, até dia 15 de abril. Tá? Os prazos são semelhantes ao envio da folha de pagamento. Perfeito. O Leandro... Tá, pode continuar. Aí só um pequeno detalhe, Amanda. Isso serve para o evento S2220, que é monitoramento de saúde do trabalhador, e o 2240, que é a parte dos riscos ambientais, caso algum funcionário seja contratado na empresa, aí tem até o 15º dia para ser enviado. Com exceção da CAT, caso aconteça um acidente de trabalho na empresa, é necessário fazer o envio também para o E-Social. Se for acidente de trabalho, a gente pode fazer no primeiro dia útil, após a ocorrência, ou em caso de morte, de imediato. Lembrando que a CAT talvez seja um dos principais fatores que vai gerar multa se não for enviado. Então, é importante ter esse cuidado. É verdade. Tem uma pergunta aqui do Anderson. Como funciona para funcionário intermitente? Perfeito, ótimo. O trabalho intermitente semelhante aos demais, tá? Se é contratado pela empresa, é necessário incluir esse profissional dentro dos laudos. O trabalho intermitente também está sendo cada vez mais presente nas atividades, principalmente aí em restaurantes, né? Nessa parte gastronômica. A gente já pegou vários casos, tá? De profissionais de trabalho intermitente e eles necessitam estar contemplados dentro dos laudos de segurança e saúde do trabalho, como também ser feito o envio para o E-Social. Tem um pessoal no YouTube também. Acidentes acontecidos em home office são considerados acidentes de trabalho? Ótimo. Excelente pergunta. Com essas novidades vão surgindo questionamentos que até então não existiam. É importante lembrar que o E-Social não trouxe nada de mudança em relação à legislação trabalhista ou previdenciária que já existia. Até porque, por exemplo, essas próprias multas que o E-Social vai aplicar, elas não foram criadas pelo E-Social, elas já estão previstas na própria legislação, em uma norma do Ministério do Trabalho chamada INR 28. E no caso da legislação do acidente de trabalho, ela é baseada na Lei 8.213 de 91. E lá ela define o que é acidente de trabalho. Então, existem vários tipos de acidentes de trabalho. Dentre eles, aquele que acontece no local de trabalho a serviço da empresa. Então, se o seu local de trabalho é o home office e você está no seu horário de trabalho, caso aconteça um acidente, será considerado acidente de trabalho. E é importante lembrar que, nesse caso, é necessário ser feita uma análise, uma investigação do acidente e, posteriormente, emitido a CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho para a Previdência Social. Nós sabemos que vão ter vários detalhes sobre esse assunto, né? Mas, enfim, temos mais questionamentos aqui no YouTube. Já eu volto para os do Instagram também. Esses laudos terão que ser feitos anualmente, obrigatoriamente? Qual periodicidade que eles devem ser feitos? Pronto, ótimo. Veja só, esses laudos, eles são feitos anualmente, né, com sua revisão, mas durante o ano, caso aconteça alguma mudança na infraestrutura, novos equipamentos, que implique em mudança de riscos, a legislação pede que seja feita uma atualização. Existe uma particularidade para o LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, que é um documento é um documento previdenciário que visa, juntamente com o PPP, ser apresentado ao INSS no momento que o funcionário ou que o colaborador for requerer a sua aposentadoria. O LTCAT, a legislação, ela não prevê uma data ou periodicidade de atualização. Ela diz apenas que ele necessita ser mantido atualizado, diferentemente dos outros laudos, que é anual. Normalmente, as empresas seguem essa mesma periodicidade de atualizar anualmente. Porém, a legislação pede apenas, no caso do LTCAT, que seja mantido atualizado. Perfeito. Você acabou de já entrar aqui em duas perguntas. Uma, que as empresas que mudaram de endereço no meio do ano
precisa fazer mais de um laudo, e a outra que é do Severino, que eles têm conhecimento do PGR e o PCMSO, mas não têm conhecimento justamente do LTCAT. E já estava pedindo esclarecimento. Eu acredito que acabou respondendo, mas se quiser dar mais alguma complementação. Pronto, perfeito. O LTCAT, o PGR e o PCMSO estão previstos na legislação trabalhista, né, nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Já o LTCAT ele é um documento previdenciário, onde ele vai descrever se existem atividades insalubres, perigosas da empresa e, sobretudo, se existem atividades consideradas para aposentadoria especial. Por exemplo, digamos que na empresa, numa oficina, ou numa indústria, ou numa facção de costura, numa costureira, existem atividades que têm exposição ao ruído. Ruído, ele dá direito a uma aposentadoria especial, caso a exposição do trabalhador seja acima de 85 decibéis. Então, essa avaliação de ruído será descrita no LTCAT, e quando futuramente algum trabalhador for dar entrada na aposentadoria, ele pode ter direito à aposentadoria especial, caso o LTCAT e o PPP comprove que esse ruído está acima de 85 decibéis. Isso é apenas um exemplo, né? Existem diversas atividades no nosso país que dão direito à aposentadoria especial, mas o que é importante a gente lembrar que para a empresa ela necessita estar em dias ou ter o LTCAT atualizado, tanto o LTCAT quanto o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que além de atender à exigência do E-Social, tem a finalidade também de ser entregue ao trabalhador no momento que ele for solicitar a sua aposentadoria. Perfeito, excelente. E nós vemos acompanhando essa evolução do mundo digital na área trabalhista, né? As carteiras de trabalho já estão sendo atualizadas automaticamente. Sim. A gente não pega mais aqueles documentos antigos e tal. E antigamente nós recebíamos PPPs para fazer lá de período bem antigo. Né? Como é que você vai preencher, contador, um PPP? Tem que ter as informações. Então, com essa digitalização, né, da parte trabalhista, os PPPs já vão sendo preenchidos, né? As informações já vão chegando e já vão facilitar na hora que você vai simular uma aposentadoria. Isso já é real, já é possível, não é verdade? Leandro, tem uma pergunta aqui do Anderson sobre estagiários, se precisam estar no SST. Pronto, Anderson, perfeito, excelente pergunta. O estagiário, ele não é obrigatório ser enviado seus eventos para o E-Social, diferentemente do aprendiz, tá? Então, o aprendiz e o empregado, sim, eles são obrigados a serem enviados seus eventos para o E-Social. Já o estagiário, ele não é obrigado, tá? Porém, é importante a gente lembrar que, embora não seja obrigado o envio para o E-Social do estagiário, mas ele necessita estar contemplado dentro dos laudos e ser feito também os seus exames médicos. Porque é sempre bom a gente lembrar que existe uma situação que é a elaboração dos laudos e dos exames médicos e outro que é a complementação, que é justamente essa novidade, que é o envio dos eventos para o E-Social. Mas o envio, o estagiário, ele está, digamos assim, desobrigado, né? Não obrigado, diferentemente do aprendiz e do empregado. Perfeito, excelente. Tem mais pessoas chegando aqui. Estou acenando para todos eles. Deixa eu ver aqui. Se houver alteração no quadro societário, é necessário fazer algum laudo, atualizar alguma coisa? Não. No caso, o quadro societário não implica nas alterações dos laudos ou envio para o E-Social. Agora, Amanda, eu acho que você tinha perguntado sobre a questão do endereço, não foi isso? Foi. Pronto, eu acho que eu pulei. Do endereço, precisa? Eu acho que eu pulei aqui a resposta, mas veja só. O que é que a legislação pede? Que os laudos representem a realidade do ambiente de trabalho. Então, digamos que você exercia suas atividades em um determinado prédio, em determinado endereço,
e mudou para um outro, que pode ou não mudar as características de sua atividade. Digamos que é uma gráfica, um exemplo, uma gráfica. E aí você tinha um determinado ambiente que era ventilado, que tinha janelas, né? Ou que tinha ar-condicionado, e mudou para um outro ambiente, outro endereço que não tem as mesmas características. Possivelmente esses riscos irão mudar. Por isso que a legislação pede que seja feita uma atualização, né? Seja de novos endereços, ou que mesmo esteja no mesmo endereço, mas que tenha modificado o seu ambiente de trabalho, com novos ambientes, novos equipamentos. Nesse caso, também exige uma atualização dos laudos, tá certo? Perfeito. A Natália aqui no YouTube, só o LTCAT que envia para o social? Vai tudo. Vai lá, responde. Pronto, perfeito. São 3 laudos básicos de segurança e saúde no trabalho, né? Que um é o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, o segundo, PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, e o terceiro é o LTCAT, né? Que a gente já falou, que é o laudo técnico das condições ambientais do trabalho. Nesse caso, os 3 laudos são enviados para a social. No caso do PGR e do LTCAT, eles são enviados no evento S2240, e no caso do PCMSO, juntamente com os ASUS, são enviados no S2220, tá? Ambos têm aquela mesma periodicidade de ser enviado até o 15º dia do mês seguinte, mas é importante lembrar, aquelas empresas que ainda não enviaram, é necessário enviar o que nós dizemos de carga inicial, ou seja, é necessário cadastrar, enviar todos os funcionários que estão ativos no momento da empresa e, a partir de então, enviar sempre quando houver alguma movimentação, ou seja, foi feita uma nova admissão, demissão, mudança de função ou retorno ao trabalho. Perfeito. Estão perguntando aqui, o que acontece se não enviar os laudos? Tem multa? Eita, é uma pergunta difícil essa, viu? Né? Bom, estamos na expectativa, né? Pois é, como eu havia dito, digamos, lembram que no início eu falei assim, olha, o formato é social, a fiscalização mudou. O que até então era feito de forma presencial, digamos que um fiscal chegou até a empresa, solicitou os laudos e você não tem. O fiscal, anteriormente, ele aplicava uma notificação, ou dependendo da gravidade, se ele encontrasse algum risco que nós chamamos de grave e iminente, ele já aplicava uma multa direta, tá? Então, o que mudou é que, na verdade, esse sistema de fiscalização, que até então era presencial, passará a ser de forma eletrônica e digital. Isso quer dizer que as multas, elas permanecem sendo aplicadas. A única diferença é que o fiscal não vai mais à sua empresa aplicar a multa pelo papel e meio físico, e essa multa passará a ser de forma eletrônica. Por isso que há essa abrangência agora para todas as empresas terem que elaborar os laudos, porque, na verdade, essa legislação, como eu disse, ela é desde 78 e ela sempre existiu para todas as empresas. Porém, normalmente, quem já fazia esses documentos era quem já sofria algum tipo de fiscalização, ou quando algum contratante, né, quando a empresa prestava serviço para alguma outra empresa ou para algum órgão, que era exigido esses documentos, eram elaborados. Mas a grande maioria ainda não tinha conhecimento, não tinha familiaridade com a elaboração desses laudos, e a partir de agora, né, passaram a ter mais conhecimento e viram a necessidade, não só da obrigatoriedade, mas, sobretudo, de resguardar a empresa, né, trazer uma segurança, né, aí para o próprio empreendedor. É verdade. E essas fiscalizações, Leandro, nós, contadores, estamos acompanhando essa evolução em todas as áreas, né? As fiscalizações tributárias já existem digitalmente faz um bom tempo. Sim. E agora as trabalhistas também. Se você atrasar uma DCTF, que seja, no outro dia já tem uma multa. E aí, é o que a gente sempre diz, se não saiu ainda, fica na expectativa, porque a gente, infelizmente, é lei, tá lá. Então, a gente fica na expectativa,
por enquanto não estão chegando, mas não quer dizer que elas não vão acontecer. Então, vamos esperar que não aconteçam, né? Mas a gente se precaver. Infelizmente, nós temos uma cultura ainda muito direcionada a ter que fazer para não ser multado, né? E tem também aí por trás, que seria uma das perguntas, né? Para a gente até finalizar com essa, que eu acho que é bem interessante. Uma pessoa que perguntou nas férias precisa informar algo. Pronto, eu acho que... Antes de finalizar com essa. Posso responder, Amanda, essa pergunta de Anderson? Pode. Pronto. Só para a gente... Anderson, algumas empresas coincidem, né, as férias com a elaboração do exame periódico. Normalmente, né, aquela empresa que quando o funcionário entra, com 1 ano depois já entra de férias e ao retorno já faz o exame periódico. Não sei se seria essa a pergunta, Anderson, mas já aconteceu outros colegas com essa dúvida, eu vou acabar esclarecendo. Algumas empresas acabam deixando para fazer o exame periódico juntamente ao retorno das férias. E aí, consequentemente, teria que enviar ao E-Social. Porém, é importante a gente destacar que pode ser que as férias passem de 1 ano, né? Porém, o exame médico não poderá passar de 1 ano. Isso quer dizer, se eu entrei em janeiro de 2022 e eu tenho que fazer meu exame periódico agora em janeiro de 2023, mas pode ser que minhas férias sejam em fevereiro, seja em março, então eu não posso aguardar as férias para fazer o meu exame periódico. Tá? Então, não em um mês. Não isso. Fica, no caso, o envio para o E-Social fica mais condicionado à data do exame periódico do que propriamente às férias. E se ele tiver de férias, justamente quando bater esse ano? Ele pode ir no período das férias fazer esse exame? No caso, o ideal que seja feito antes, né? Que seja feito antes, tá bom? Perfeito. Antes das férias. Só para complementar aqui essa questão do Henderson, funcionários que ficaram muito tempo afastados por benefício, de algum tipo de benefício, a gente também recomenda, né? Voltou, faz o exame para ver se realmente está apto. Nós tivemos caso de um funcionário que se afastou, ia ficar uns 2 meses fora, e aí, não, eu já estou bem, eu quero voltar. Olha, é delicado você aceitar a funcionária, já que ela tem um atestado de que tem que ficar 2 meses fora. Sim. Não, mas ela está insistente e quer porque quer. Bem, então só vai aceitar, eu só recomendo que aceite se alguém atestar que ela está realmente de alta, digamos assim, e está em condições de estar voltando para as atividades. Tem Severino, estou lhe vendo, viu, Severino? O cliente da gente. Ele aqui, o transporte de carga e descarga de gás de cozinha. Este serviço dá direito à aposentadoria especial, pois na convenção a categoria está inclusa a periculosidade sobre o salário dele, né? Tem periculosidade. Ele está só ilustrando, né? Um exemplo. Perfeito. É isso aí. Show de bola. Gente, Leandro, a questão que eu ia lhe fazer para a gente, que eu acho ela importantíssima, é o enxergar, além da obrigação da multa, o que é que eu posso enxergar dentro desses programas de positivo para as empresas? Ótimo, perfeito. Bom, Amanda, eu acho que é justamente em ter essa visão que, embora exista a obrigatoriedade, mas a elaboração desses laudos tem um grande papel dentro da instituição, que é promover um ambiente ainda mais saudável, mais seguro, que isso possa aumentar a produtividade no trabalho, né, que os funcionários possam trabalhar, né, cada vez mais consciente dos riscos e assim poder, né, trabalhar de uma forma mais segura, produzindo ainda mais para a empresa. Isso sem falar no olhar da segurança para o empreendedor, saber que ele vai estar ausente de sofrer qualquer tipo, né, de ação trabalhista, e caso aconteça, ele vai estar respaldado, né, tendo aí a grande chance, né, de ser vitorioso em uma possível ação como essa. Mas esses laudos, ele tem, além de um papel de obrigatoriedade, ele tem um papel de promover um bem-estar dentro da empresa, e um bem-estar para os trabalhadores e para o próprio empreendedor, para a própria empresa. Perfeito.
excelente resposta. Eu super compacto com isso, eu sempre respondo também, porque vem muito assim, já vem mais uma conta, que invenção é essa? Né? É bem semelhante, sabe o quê? A história do pagar imposto, né? Sim, Eu odeio pagar imposto e tal, tal, tal. E, gente, precifique melhor, que aí o imposto é um repasse, sem né? dúvida, sem dúvida. Não estou defendendo imposto, viu, pessoal? Estou só falando aqui que vai na mesma pegada. Você tem que entender a coisa para poder enxergar o que é que ele tem de bom nisso. Né? Eu tenho muitas questões trabalhistas. Essa seria uma forma de evitar? Eu entendo que sim. Sem dúvida. E é isto. E, por exemplo, hoje todas as empresas elas tornaram-se obrigadas, mas até então isso tornava até um diferencial competitivo. Empresas que são prestadoras de serviço, elas para serem contratadas de outras empresas ou de empresas grandes, elas necessitam já atender à legislação de segurança ao do trabalho. Então, aquela empresa que já possuía esses laudos, esses documentos, já faziam os treinamentos com seus empregados, eles acabavam se diferenciando dos demais concorrentes, né? Então, para aquelas empresas que prestam serviço, o atendimento a essa legislação e, consequentemente, a elaboração dos laudos torna-se também um diferencial competitivo frente aos seus concorrentes. E evitar surpresinhas desnecessárias, né? Exatamente. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. A live vai ficar gravada. Nós aqui achamos de extrema importância. Como profissional, a gente tem a obrigação de entender. Sim. Mas o grande público nem sempre vai. O que é isso? SS, o quê? Enfim. Mas entender para quê, por quê e como. Né? E a quem procurar para fazer isso. Sim. Eu queria aproveitar a grande parceria de vocês com a nossa empresa e agradecer todos os clientes que participaram aí, todos os nossos seguidores e seguidores de Leandro, da License. Muito obrigada. Quem tiver mais questionamento, pode botar nas lives que vai ficar salva e a gente vai vendo, tá bom? Vai discutindo com vocês. Obrigada, perfeito. Leandro. Amanda, eu agradeço demais aí a oportunidade de estar falando, né? E fico aqui à disposição para ajudar, se porventura, né, surgir mais alguma dúvida, algum questionamento. Para a gente é um motivo de muito orgulho, né, estar sendo parceiro de vocês e buscando a melhor solução para os clientes aí do escritório, tá? Então, pode contar com nossa ajuda. Fantástico. Sempre, você e todos os seus clientes. Obrigada. Olha aí, muitos comentários bacanas, viu? Gratidão, partilha de conhecimento. Show! Que bom, pessoal. Realmente foi bem produtivo. Para mim também, muito, muito, muito mesmo. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Cheio.